Shalom a todos vocês desse canal Walter. Estou com vocês mais uma vez para meditar com vocês mais uma vez na Bíblia. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, e o versículo 28 até aos 35, 36. Nós vamos meditar nessa carta que Shaul escreveu naquele tempo, e que até hoje ela está sendo meditada por todos aqueles que foram chamados por Yahweh. Eu quero ler no primeiro versículo assim: sabemos que Elohim age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E ao que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos darás juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim quem os justifica. Quem os condenará? Foi Messias e Yahushua que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Elohim. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Messias? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matador.
Amigos, esse apóstolo Shaul foi um homem importante. Esse homem sofreu muitas coisas para trazer para nós a mensagem de fé, provando ela pelos seus atos. E esta fé foi provada pelo seu cumprimento. Ninguém sofreria tanto se não tem conhecimento da realidade. Ninguém ia ou vão fazer entregando a sua própria vida à toa de graça, sem ter base no que está fazendo. Seria suicida alguém se entregar à morte. Por que razão? Entregar a sua vida por nada. Algum interesse tem que ter. Existem pessoas por aí que falam mal de todos, mas eles não pararam para pensar. Esses homens entregaram as suas próprias vidas por aquele que ele acreditou, aquele que ele ouviu dizer ao respeito dele. Esses apóstolos tiveram os primeiros presentes com Yahushua. O apóstolo Paulo, Shaul, veio depois, mas ouvia falar dele de forma contrária, sem base, sem conhecimento a respeito deste Yahushua que nós pregamos. Mas depois ele ficou conhecendo quem era este homem que os seus apóstolos pregavam, riscando a vida deles para ensinar a mensagem de Yahushua. Então, como um homem sem base naquilo que escutava as pessoas falando dele o contrário, ele chegou um momento que viu isso pessoalmente, de viva voz, falando com ele diretamente. E ao chamou este também. Esse Shaul testifica de uma realidade. Só quem recebeu o conhecimento que sabe quem é essa pessoa. Quem não conhece só fala o contrário, como os outros também. Para conhecer, precisa de sentir a presença ou estar na presença de alguém.
esses apóstolos todos tiveram a presença do maior de todos. Por isso testificava com segurança. E eles enfrentavam a morte todos os dias, ensinando o caminho da vida eterna. Mas ele ensinava sobre a bondade de alma. Porque, na verdade, Yahweh conhecia todos nós, bem antes de nós existir. Ele via. Não existe nenhuma criatura que ele não via e que ele não sabe onde está. Todas as criaturas ele conhece. Quando ele criou todas as coisas, todas estavam nu diante dele. Ele via todas e sabia quem era cada um deles. Mas já estava predestinado, já estava escolhido por Yahweh, antes deles nascerem. E por isso, quando chegou o tempo, ele chamou aqueles que ele já estava no destino, que foram escolhidos. E por esse motivo, eles falavam com razão. Nós entendemos muito bem a mensagem que ele falou, e ele dando estas provas. Ainda falando, sabemos que a honrinha age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele tem um propósito para cada um e conhece quem são os dele. Antes que ele nasce. Agora você imagine aqueles que dizem que não existe o Criador de todas as coisas. Que situação! Então somos felizes comparando com aqueles que não foram chamados. Somos felizes que nós conhecemos Yahweh. E Yahweh conhece nós. Quando nós fomos chamados, nós ouvimos a sua voz. E aí prontifiquemos perante Ele. Porque alguém chama e outro ouve, quer dizer que está vivo. Então, se nós ouvimos porque nós estava vivo, por esse motivo, então, as coisas não é como as pessoas se imaginam. O incrédulo sempre é incrédulo. Mas não podemos importar com essas coisas. Nós devemos ficar felizes por ser escolhido, porque nós conhecemos quem nós temos crido. No versículo 9 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, e foi Yahweh quem conheceu nós.
também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também a Rússia estava presente. Nós era existente. E a Rússia também é existente. E ele diz que nós temos que ser a imagem do seu Filho. Ser na imagem de seu Filho é quando você passa a confiar e você copia todo o seu exemplar. Confia e pratica tudo que ele praticou. Ele é o nosso modelo. Nós temos que inspirar nele e copiar dele e ser igualzinha a ele. E aí nós estamos em casa. Quando nós for perfeita imagem de seu Filho, aí nós estamos prontos como ele é. Porque a Rússia foi colocado como o nosso líder. E nós temos que inspirar nele e estamos diante dele como primogênito, o principal. E sendo nós igual à sua imagem, estamos em sua casa. Nós vemos mais no 30 que diz assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E ao que justificou, também glorificou. Você já parou para pensar em todas essas palavras que o apóstolo escreveu para aqueles que eram seus alunos? Então você vê, quando você é uma propriedade de alguém, isso você está diante dele, é dele. Você não é de você mesmo. Você pertence a ele e está ao lado dele, presente em todo lugar. E você está sujeito a ele. E assim você vê a forma que nós somos compartilhados com ele, porque ele é o líder, o cabeça de todos. E o próprio Yahweh que chamou, ele glorificou a tal pessoa. E purificou. Fez ele se tornar puro. Nós que antes não estávamos puros, passemos a ser puros. Ficamos uma pessoa apta para estar com aquele que é puro. E a Rússia se purificou por nós
E nós estávamos nele. E estamos. Se assim nós fizermos aquilo que ele ordena que nós fazer, seremos a sua propriedade igualzinha a ele, limpo e puro. Nesse momento, então, é reconhecido o que era impuro passou a ser puro. Ficou igualzinho àquele que chamou. Fiquemos igual a Yahushua, o escolhido diabo, para ser o nosso cabeça, e nós fiquemos parecidos com ele. É a sua imagem. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se ao rim é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você vê que você não fez força nenhuma para se tornar puro. Você não tinha condição de se tornar puro, porque ninguém pode ficar puro sozinho, sem alguém fazer limpeza. Então, foi preciso que alguém fizesse uma limpeza. E essa limpeza foi concedida pelo próprio Yahweh, porque ele fez isso por bondade, sem nós merecer. Ele purificou nós e foi de graça. Yahushua fez sozinho por nós. Yahweh fez isso para que possa todas as pessoas e tudo que era impuro passasse a ser puro por meio deste que é chamado de seu Filho único. Somos muito felizes pela bondade de Yahweh ter feito isso conosco, sem nós merecer. Escolheu nós e dando uma limpeza total, purificando a nós, fazendo nós ficar justo. Quem era contaminado, errado, ele, por livre e espontânea vontade, por bondade, perdoou as nossas falhas, nossos erros, e considerando nós justos, sem nós merecer, apagando todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, fazendo tornar limpo, se juntando com ele aqueles que estavam separados dele. Como nós não podemos agradecer ele por esta bondade que ele teve de cada um de nós,
dando aquilo que nós não mereçamos, por sua própria bondade. Então devemos reconhecer isso. Aqui no versículo 33, aí diz assim: quem fará alguma coisa, acusação contra os escolhidos de Elohim? Elohim quem justifica, Elohim quem purifica. Se foi a bondade de Yahweh de purificar nós, quem é que pode condenar nós? O passado é o passado. Agora nós estamos no presente e o próprio Criador purificou, perdoando os pecados. Não consta mais no livro que nós somos pecadores, mas somos libertos, perdoados pelos nossos erros que nós fizemos, as nossas ignorâncias, fazendo nós ficar puros. Então Ele fez isso por nós, perdoando todos os nossos pecados. Não somos devedores, fomos livres. Então somos felizes em vista daqueles que não creem, em vista daqueles que é incrédulo de natureza, que não foi chamado. Compare àqueles que não entendem, aqueles que não têm fé, aqueles que não querem. Com você que já é crente, que você que creu e acredita que Yahweh pode fazer todas as coisas, perdoar todas as falhas cometidas, e não ter lembrança de nenhuma delas. O que você precisa é permanecer firme naquilo que você creu, fazendo se tornar real todos os dias. No versículo 34, quem os condenará? Foi Messias e a Rússia que morreu. Se foi a Rússia que morreu por nós, por livre e espontânea vontade, quem pode condenar nós? Tem pessoas que são mal de natureza. Eles não querem que ninguém seja feliz. Pois eles não é feliz, também não quer que as pessoas sejam felizes. E aí condena aqueles que são felizes. Quem não crê, não crê. Tudo bem, é um problema dele, foi uma escolha dele por não crer. Então tem bastante pessoas por aí que diz assim, fala contra o apóstolo Shaul, fala contra os apóstolos, fala contra Yahushua. Ainda existe pessoas que chamam o Novo Testamento como um gibi. Você vê que eles não têm fé mesmo de verdade, são de natureza. Não confia em Yahweh. Não confia em Yahushua, que morreu por nós. Mas isso não importa. Importa que você crê, que você confie. Faça a sua parte. Deixe os incrédulos de lado. Cada um é cada um. Mas nós somos felizes porque Yahweh chamou nós
antes da fundação do mundo, nós já estava em seu livro escrito. E agora fomos chamados para estar unido com Yahushua, para ser a sua imagem e semelhança. Seja feliz aceitando esse Yahushua, vocês. Foi Messias e Yahushua que morreu, e mais quem ressuscitou está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Aqueles que não acreditam que ele ressuscitou, isso não tem problema. Não vai fazer diferença. Porque nós acreditamos que ele ressuscitou. E quem ressuscitou ele foi Yah. E ele está ao seu lado. Está vivo de verdade. Mas aqueles ignorantes não acreditam que ele ressuscitou e está vivo. Mas também isso não importa. Importa que você crê que ele morreu pelos nossos erros e apagou todas as nossas dívidas, que quando o homem primeiro errou, trouxe todas essas fraquezas em nós. Mas voltando novamente, o segundo homem e renovou todas as coisas e chamou a todos para estar com ele e ser a imagem dele e a semelhança. Somos seus filhos, seus descendentes na fé. Por isso nós estamos dotados de alegria, de prazer, por saber que nós somos pertencentes a eles. Somos seus filhos. Então somos uma nova criação de alma. No versículo 35 fala: quem nos separará do amor de Messias? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudeza, ou perigo, ou espada? Alguém separará? Não vai fazer diferença. Sabemos que se morremos, somos de alma. Se vivemos, somos de alma. De qualquer forma que acontecer, somos de alma. Não vai mudar nada. Mas alguém separa nós dele? De jeito nenhum. Ou vivo ou morto, somos dele. E ninguém separa nós dele, porque somos escolhidos antes da fundação do mundo. Como ele disse, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isto é importante. Quando você reconhece que nós estamos nas Escrituras, que falou a esse respeito àqueles que haviam de crer também, passaria pelas mesmas perseguição, porque eles odeiam aquele que morreu por nós e odeia aquele que
mandou fazer e cumprir. Isso é a imagem de seu Filho. Odeia a todos e aqueles que são a sua própria imagem. E quer destruir também aqueles que pertencem a Ele. Mas eles pensam que destruiu, mas não destrói, porque somos vivos, vivificados. Mesmo que a nossa carne falha no sentido de morrer, por perseguição, por angústia, por fome, qualquer coisa, não vai fazer diferença, porque nós já estamos vivos nele. Se tornamos imortal na pessoa de Yahusha. Assim como ele foi ressuscitado dentre os mortos, todos os seus que foram, que aceitaram ele, que foram chamados, está vivo com ele. A matéria não significa nada, porque na ressurreição elas vão ficar vivas outra vez. Ninguém consegue destruir a obra do Criador. Por esse motivo que a gente confia naquele que chamou a nós. Somos pessoas felizes. Nós vemos em algumas partes que nós observamos da justificação, e nós temos, a justificação não é, como alguns errôneos pensam, o ato de tornar ou fazer alguém justo. Não é o processo pelo qual alguém transformou um transgressor das suas leis em um homem regenerado, perfeito e justo. Isto acontece realmente em relação a outras doutrinas que referem à salvação e a outras manifestações das graças, do favor e no tocante à justificação, porém, a coisas diferentes inteiramente. Justificar, do ponto de vista de Alrim, é o ato de declarar o réu justo e inocente, sem a presença de mérito, favor ou perdão. No livro de Romanos que nós terminamos de ler, fazer essa leitura, que é o capítulo 8 de Romanos 33 e 34. As palavras justificar é condenar. Se acha contrastada. Ora, condenar não é tornar, mas declarar alguém culpado e, consequentemente, condenado. Semelhantemente, no terreno espiritual, justificar não é tornar, mas declarar alguém inocente, sem qualquer parcela de culpa. Tão perfeito como se nunca houvesse cometido qualquer deslize na vida moral ou espiritual. A palavra justificação, do ponto de vista da Bíblia, é um vocábulo exclusivamente judiciário. Sempre diz a respeito às nossas relações para com as sagradas leis do Código de Alrim, das quais os crentes são julgados. E Alrim, no seu Supremo Tribunal, verificada a satisfação plena de todas as suas leis,
como se nunca houvéssemos pecado ou transgredido, declarado nós retos, justo, perfeito. Apesar disto, a justificação é um ato da livre graça de Elohim, pelo qual ele nos perdoou os pecados e nos aceita como justos à sua vista, unicamente por causa da justiça de Meshiach, nós imputado. Pois, por conseguinte, a justificação é imputação de justiça. Vemos que somos felizes. Elohim, como Supremo, elegeu o seu povo e deu o seu Filho no conceito da sua graça e como soberano. Leva o efeito esse conceito quando torna a justiça de Meshiach, justiça dele, por imputação. A justificação, porém, é ato judicial de Elohim, declarando que, em virtude dessa imputação soberana, a lei está perfeitamente satisfeita a nosso respeito. Somos pessoas purificadas por confessar, por crer nele. Ele deu isso de graça a todos aqueles que levam a sério e confiam nele. Ele nos perdoou de graça, sem fazer nada, porque confiamos em seu Filho, estamos na sua direção. E ele está satisfeito com a nossa ação, por escolher o seu Filho Yahushua. Meus pesados irmãos, vocês, e assim, está neste canal, que acredita em tudo isso que a Bíblia fala, você será feliz porque vocês acreditaram em Yahushua. E por isso você continua acreditando. Eu voltarei novamente a meditar com vocês no próximo vídeo. Que vocês permaneçam comigo nas minhas meditações diárias com vocês nesse canal Walter. Um shalom para vocês, até o próximo vídeo.